Talks, hoje uma edição especial para a gente falar de games. E eu estou recebendo aqui Rafael Veloso, que vai dar uma aula aqui junto comigo sobre tudo aquilo que a gente aprendeu do relatório recém-publicado State of Mobile Gaming 2025. Aliás, aqui no nosso vídeo vai ficar fixado aqui o link para vocês depois poderem baixar o relatório na íntegra e entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente está falando. Mas acho que, como pano de fundo, antes até da gente entrar no relatório, é sempre interessante entender um pouquinho do por que a gente segue a indústria de games e por que a gente dá tanta ênfase nisso dentro do Trends News. Bom, caso vocês não saibam, a indústria de games é uma das três indústrias, um dos três segmentos responsáveis por realmente mudar o nosso mundo em transformação digital. Graças à indústria dos games, por exemplo, é que se desenvolveram todos os computadores de processamento gráfico, que hoje pautam tudo aquilo que a gente tem do ponto de vista de inteligência artificial e, por que não, até entrando no cenário aqui do Rafael Veloso, mineração de Bitcoin, não é, Veloso? Com certeza, cara. Os games puxaram aí, né? Começaram esse investimento, porque senão a gente estaria muito atrás, muito aquém, né? De todo esse mercado que você comentou. Pessoal, boa noite aí. Deixe o seu like, siga a gente aí, comenta, né? Vamos ajudar o algoritmo a empurrar o Trends aí para todo mundo. Mas vamos falar sobre esse mercado aí. E quem acha, né, que é um mercado de criança e adolescente, é um mercado, a gente vai mostrar aqui, que o tamanho dele é a metade da nossa Bolsa brasileira. Então, se você acha que a B3, né, juntar todas as empresas que são listadas em Bolsa no Brasil, é coisa de criança, que ela tem mais ou menos um market cap aí de 750 bilhões de dólares, hoje o mercado games tem mais ou menos aí uns 350, 300 bilhões de dólares. Então, quase a metade de toda a Bolsa brasileira, para quem acha que é coisa de criança, né? E tá girando muita grana. E acho que é importante a gente falar, né, Veloso, que assim, é um mercado em crescimento, franco crescimento. Sim. Inclusive, quando a gente olha, né, dentro dos dados do relatório aqui, principalmente a parte de games móveis, né, que a gente não sabia ali se tinha atingido ali um patamar, um pico, etc., ele voltou a crescer, não é isso? Sim, exatamente. Vamos conversar sobre tudo isso daí. Deixa eu mostrar, então, aqui nosso primeiro slide. Na verdade, não peguei esse slide do report. Eu fui buscar na internet porque esse report ele fala mais sobre o mobile, mas a gente acha interessante a gente falar também um pouquinho sobre o todo. Deixa eu dividir aqui. Boa, mostra, vendo minha tela aí? Estamos vendo aqui, Veloso, mostra para a gente, então, o tamanho do mercado total, e aí eu faço um comentário aqui, faço um recorte sobre aquilo que está no relatório, falando sobre jogos mobile, só jogos no celular. Exatamente. Então, hoje o mercado aí está com 303 aí bilhões de dólares, a projeção vai ser assim para esse ano, e a projeção aí de 2030 e 2034 é chegando aí o tamanho da Bolsa Brasileira atual, tá? Então, eu botei aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó, o tamanho da Bolsa Brasileira, 757 bilhões de dólares, se somar o market cap aí de todas as empresas. E quando a gente olha, né, para esse tamanho de mercado, acho que também cabe aqui a comparação, né, com outras indústrias, né? Então, quando a gente olha para entretenimento, fundamentalmente, bom, games, disparadamente, você pode somar aí diversos outros setores do entretenimento, como cinema, etc. Somados, eles não perfazem o tamanho do mercado que games já tem hoje. E aí, Veloso, fazendo o recorte aqui sobre o que o relatório traz, né, sobre o tamanho dos jogos mobile, né? Então, na verdade, assim, aqui em 2024, teve até uma certa queda ali de downloads, e tudo bem, mas o importante é a quantidade do valor, né, do gasto dentro das plataformas. Então, assim, 2024, a gente teve um gasto de 82 bilhões de dólares, 82 bilhões em receita, só de compras dentro de apps, tá? Aqui eu não estou falando do preço do jogo, tá? A maior parte, inclusive, dos jogos tem aquela categoria ali freemium, né? Ou seja, o jogo em si, ele é grátis, mas dentro dos jogos você tem estímulos para fazer compras para
avançar seu personagem, evoluir o Melhorar seu o motor do jogo, carro, né? Melhorar o motor do carro, uma luneta melhorar o sniper motor do melhor. carro, é pegar Pokémon diferente, é comprar uma vida extra para continuar jogando, enfim, Sim. são transações muito pequenas ali, do ponto de vista monetário, mas é que a soma disso tudo, né, numa base muito grande, trazem esse tipo de receita, 82 bilhões de dólares em receita, então isso supera aí de longe, né, os anos anteriores. Então o foco atual realmente está em monetização e não em aquisição de novos usuários. O número de downloads, de novo, foi uma outra coisa aí que a gente viu que realmente não cresceu tanto, mas dentro dos jogos a compra está crescendo O forte. mercado mudou, não dá para a gente medir igual antigamente. Você comprava fita, né? Então, o jogo ele queria vender as fitas e depois ver o CD, né? E depois era o custo do jogo. Hoje em dia a brincadeira mudou, né? Então, nem Exatamente. sempre. E eu acho que é uma coisa que a gente fala sempre, né? Assim, você tem, de uma certa forma, quando a gente olha para marketing, né? E a forma de avaliar esses indicadores, a gente está sempre falando de CAC e LTV, né? Então, o CAC é o custo de aquisição de um novo cliente ou de um novo usuário aqui quando a gente fala de jogo, e o LTV é o quanto ele está ali, né? Há quanto tempo ele joga um determinado jogo, e aí, por consequência disso, oportunidades que ele pode ter de comprar alguma coisa lá. E aí, quando a gente olha no relatório, né, o relatório fala sobre isso, né? Ele fala sobre o crescimento de receita via retenção dos usuários. Então, o que importa agora é também qual o tempo gasto jogando. E esse tempo gasto jogando, ele cresceu 7,9%. O número de sessões, né, que, ou seja, quantas vezes eu jogo o mesmo jogo, aumentou 12%. Então, a verdade é que os usuários estão baixando menos jogos, mas naqueles jogos que eles já baixaram, eles entram Mais tempo, né? 12% mais vezes, então acessam várias vezes ao dia, né, etc. E o tempo que eles ficam dentro do jogo é 8% maior, 7,9% maior. Então, isso tem contribuído demais aí para crescer a receita e é via retenção, então é via o lifetime value e não sobre o uso do CAC para adquirir novos clientes, novos usuários. Charles, eu queria te perguntar sobre a sua opinião sobre a diferença que teria, né? Eu não sou um gamer, né, assíduo ali, como você, e você também não estou nesse mercado, mas eu vi aqui, por exemplo, esse gráfico que me chamou a atenção, né? Que são os jogos, né? Aumentou os jogos online em relação a aumento dos jogos offline, né? O que você acha que esse movimento é o pessoal querer se integrar mais dentro dos games, o jogo online acaba animando mais e o cara tende a permanecer mais ou tende a querer interagir mais? Como você vê esse crescimento mais aí dos jogos online? Facilidade de internet, hoje em dia, pô, qualquer um no celular consegue conectar, antigamente não tinha tanto assim. Eu acho que isso foi bastante bem definido num TED Talk que foi da Jennifer McGonigal, e ela falou um pouquinho sobre como os jogos deveriam ser construídos e poderiam, inclusive, trazer habilidades novas para quem é um gamer. Enfim, que habilidades essas pessoas estariam desenvolvendo que poderiam ser, inclusive, aplicadas no mundo corporativo. E é bastante interessante a gente perceber, né, como 10 mil horas de treinamento no mundo dos games podem trazer habilidades que se refletiriam dentro do mundo corporativo. A primeira delas, Veloso, é o senso de propósito. Então, pô, você está começando um jogo ali, você é um cara sem escudo, sem espada, etc. E o seu objetivo é conquistar o mundo, derrotar um vilão super poderoso, etc. Você não questiona, você não fala, não, peraí, gente, eu sou um cara fraco, eu não vou ter condições disso e vou desligar o jogo. Não, você sai jogando, o senso de propósito é maior do que tudo, etc. Então, até as empresas perceberam muito isso. Você tem uma literatura como a do Salim Ismail, que fala sobre o propósito das organizações, e acho que isso é bastante relevante. O segundo ponto, para além do senso de propósito, é o feedback instantâneo. Então, essa geração gamer é uma geração que assim está acostumada ao feedback imediato. Então, se você faz tudo certo dentro do jogo, o que acontece? Você passa de fase, você passa de nível,
etc. Então, essa geração, quando chega ao mercado de trabalho, ela está esperando, de fato, que assim, a interação com o seu líder, etc., seja muito intensa ali e os feedbacks sejam em tempo real. E a terceira é o tecido social. Os jogos online, de uma certa forma, te colocam em comunidades, em clãs, em guildas, etc., e você nunca está jogando de forma completamente isolada. Você joga em, tudo bem, um contra o computador, mas tem também, assim, muitos contra o computador e muitos contra muitos. Entendi. Então, esse senso de pertencimento que o jogo online traz, faz com que a busca por jogos assim seja cada vez maior. Então, esses que são offline, que é o do jogar sozinho, ele começa a perder, de fato, uma importância, porque, no fundo, somos animais gregários e a gente quer se sentir parte de alguma coisa. Então, esse tecido social que a Jenny McGonigal fala no seu TED Talk realmente mostra essa tendência e comprova aquilo que a gente está vendo aí através do gráfico do relatório. Isso você comentou sobre a questão de você começar, né, sem nada e encaminhando a jornada do herói que a gente chama, né? E, em contrapartida, a gente vê essa geração mais rápida, mais TikTok, a gente vai falar sobre também game TikTok mais à frente. E você acha que realmente vai manter, pelo menos o pessoal do game, vai continuar ainda com essa raiz do jornada do herói, daquelas fases difíceis, aquela coisa que você tem que ficar tentando, pensar muito, fazer uma estratégia, às vezes pesquisar na internet como é que é a melhor forma de você passar? Ou você acha que esse trend de joguinho mais rápido, de você aperta um botãozinho ali, já passa de fase, não tem muito desafio? Como é que você vê o mercado? Eu sei que vai ter mercado para todos, né? Mas a galera raiz vai manter ainda? Ou você acha que o pessoal vai migrar e vai querer tudo rapidinho, várias fases, facezinhas, para ter o docinho, né? Passou de fase, você ganha um docinho, né? Você fica, pô, bacana, passei de fase. Antigamente, para zerar o Sonic, zerar o Mario Bros, pô, zerei no hard, né? O cara tirava onda, né? Pô, zerei o Street Fighter no hard com o pior jogador. Até achei legal aquela campanha que você comentou, né, do futebol, né, com o pior time, né, que era o desafio de vencer o campeonato com o pior time. Sim. Tinha lá o patrocínio, achei legal essa ideia. Como é que você vê isso daí, dessa juventude? Eu acho que o mercado, neste momento aqui, Veloso, foi para os extremos, tá? Então, você vai ter realmente os extremos. De um lado, jogos com extrema profundidade. Então, você vai precisar aí de jogos, né, que realmente assim sejam multiplataformas, ou seja, você até pode continuar o jogo, você começa o jogo numa plataforma, migra para outra, ou seja, o jogo está sempre com você e ele é mais profundo, mais longo e etc. E de outro lado, jogos extremamente curtos, extremamente casuais. Líquido, né? Aquele líquido ali, né? Você pega, acabou. Um fator decisivo dessa tendência do jogo hiper casual para mim foi quando o New York Times comprou o Wordle, e a gente falou sobre isso aqui dentro do Trends News. Poxa, por que um jornal, né, tipicamente um jornal, está comprando aqui uma plataforma de jogos que é um jogo tipo cruzadinha para fazer um jogo online? E isso foi talvez o elemento de maior sucesso recente do New York Times, porque isso tem garantido o tráfego para dentro do jornal e a cada vez mais esse lifetime value das pessoas sempre estarem acessando, pagando a sua mensalidade, etc. E tudo que as pessoas querem é garantir ali a sua sequência, né? Há quantos dias eu consigo fazer esse quebra-cabeça sem perder? E aí, não à toa, né? Você vê outras plataformas que não são triviais de jogos, como, por exemplo, o LinkedIn, lançando também os seus jogos casuais. Tipicamente, uma partida dentro do LinkedIn dura alguma coisa em torno de 30 segundos a 1 minuto, tá? Então, realmente, assim, o jogo é hiper rápido e não tem como você jogar uma segunda fase no mesmo dia. É aquilo, pronto e acabou, tá? Então, você vê o seu resultado do dia ali em 30 segundos, né? Um quebra-cabeça tipo daquele da cobrinha, né? No labirinto. Tem esse, ele chama Zip, né? E aí o Zip é isso, assim, você resolve o labirinto em 30 segundos e acabou. Você só pode jogar de novo no dia seguinte. Então, percebe que a coisa é extremamente líquida a ponto da gente estar falando de uma partida no dia que dura 30 segundos. Mas o lifetime value está ali também, porque a gente está falando de preservar a sua sequência. Então,
a pessoa não pode furar um dia que ela perde a sequência. E aí os caras, obviamente, são inteligentes nessa questão de monetização, tem diversas plataformas que já pegaram assim, essa questão do compromisso, e aí é possível você comprar em determinadas plataformas o freeze, ou seja, sei lá, você vai fazer uma viagem internacional, vai ficar mais de 24 horas fora, alguma coisa do tipo, para você não perder a sua sequência, você paga lá alguns centavinhos de dólar, compra o freeze, que é a possibilidade de você congelar naquele dia, aí quando você volta na plataforma e fala, opa, peraí, você vai perder sua sequência aqui, quer usar um congelar? E aí você usa, congela a sua sequência, não significa que você jogou, roubou, etc. É que significa que naquele dia você não pôde jogar, então você congela a sua sequência para você não perdê-la, mas não significa que você roubou, né? Significa só que naquele dia, especialmente por algum motivo alheio à sua vontade, você não pôde jogar, então você congela a sua sequência, e aí os caras descobriram mais uma forma de monetizar a plataforma de games, seja para um game de 30 segundos, seja para um jogo de meses. Eu achei interessante você comentou nessa questão dos jogos. Você pode estar começando a jogar na tua casa no PlayStation, aí você vai pegar um metrô, você pode ir para o celular, continuar jogando. E eu vi que na verdade, eu conheço, né, a boa parte aqui desses jogos, sei mais ou menos do que se trata, mas eu achei interessante como ele dividiu, né, os jogos mobile, né. Você consegue dar um resumão para a gente aí do que esse mid-core, o casual, o que você acha que é mais interessante, apesar de ter os números aqui, né, mas o que você investir, o que você apostaria aí se fosse talvez um investidor anjo aí? Qual o tipo de mercado que você acha que é mais fácil de você permear, de você entrar? De alguma coisa, questão para o novo entrante, né? Sem dúvida nenhuma, o estilo hiper casual é aquele que mais está em voga nesse momento. A gente está gravando isso aqui em abril de 2025, e se vocês entrarem agora no Instagram, muito provavelmente vocês vão ver aí o Thiago Ventura fazendo propaganda de um jogo que é hiper casual. Então eles pegam até influenciadores ali para mostrar que o jogo que você está vendo na propaganda é de fato o jogo real, porque muitos anúncios de jogos prometiam uma coisa e entregavam outra, a propaganda não tinha nada a ver com o jogo, então eles usam influenciadores para demonstrar que sim, é tão hiper casual quanto eles estavam mostrando na propaganda, e agora tem a chancela ainda de um influenciador. Então, sem dúvida nenhuma, é o hiper casual, e aí você precisa descobrir qual é a forma, né, qual é o apetite dentro de um jogo hiper casual de alguém fazer algum tipo de aquisição, que pode ser isso, por exemplo, um congelar para você não perder uma sequência de cruzadinha, ou pode ser algum tipo de elemento que vai fazer com que o seu personagem ali evolua mais rápido, ou te garanta uma vida para você poder continuar jogando mais 5 minutos, alguma coisa do tipo. Acho que quem popularizou muito esse estilo de jogo foi o Candy Crush lá atrás. Eu nem chamaria ele de hiper casual, mas talvez de casual, porque ele tem uma sequência importante ali, e o tempo de jogo é razoavelmente maior do que os hiper casuais, mas hoje em dia você tem lá jogos que fazem simplesmente lá a combinação de frutinhas ali, e a pessoa joga ali durante 30 segundos, 1 minuto, enquanto qualquer fila de supermercado já é o suficiente para você jogar um hiper casual. Você não precisa realmente parar o seu dia para jogar, e acho que a maior aposta está por aí. Você acha que uma aposta, né, de marketing para você introduzir um novo produto, sempre pensando no novo entrante, né? Os cases de sucesso já não tem muito o que falar. Talvez para montar essas bolhas, né, como você comentou, pegar um influenciador. Eu lembro muito que, por exemplo, não é game, mas eu lembro do Clubhouse, tinha aquele negócio de acesso restrito, mas a gente sabia que tinha os famosos lá que estavam participando, e você tinha acesso, né, podia estar jogando. Será que aqui também no game funcionaria isso? Ter pessoas famosas jogando, você tem a oportunidade de estar jogando com alguém famoso, enfim, esse tipo de coisa? Isso e promoções que permitam você avançar ou começar de um estágio um pouco mais avançado dentro do jogo. Por exemplo, eu vejo muito propaganda de você vai sortear cartas lá para você ver o teu personagem, né? O teu time que vai começar o jogo. Então, ao invés de você começar ali e fazer um sorteio, você já recebe ali um código que te permite fazer 50 sorteios ali no início. Então, a tua chance de pegar um personagem melhor, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, enfim,
já é diferente. Então, eventualmente, as primeiras fases do jogo, onde você está aprendendo de verdade, vai ser muito mais fácil se você tiver um código desse. Então, é lançar o jogo, que ele seja hiper casual, já fazer uma estratégia ali que na escassez, em promoções assim, você consegue rapidamente evoluir e fazer com que, então, a pessoa se torne ali viciada, né, naquele formato do jogo. Antigamente tinha os macetes, né? Lembra daquelas revistas de videogame que tinha, dos jogos? Você fazia Sim, uma combinação ali no controle. Só revistas que de agora, dicas, né? hoje o macete virou paga, né? Paga o Sim, passe, né? sim. E assim, tem gente de fato, né, que considera isso um cheat, né? Assim, ou seja, um roubo, né, dentro do jogo, e o pessoal que é mais raiz, é mais purista, quer jogar o jogo ali sem gastar um centavo. Mas a verdade é que, assim, tem jogos que de fato estimulam isso e provocam isso, e fica muito difícil para um jogador que não gasta nenhum centavo dentro do jogo tá ali ranqueado realmente entre os top players. E aí o que acontece muitas vezes é quando você acaba destacando alguns jogadores assim muito fortes, até a própria produtora de games acaba cedendo, né, o que seria o valor equivalente a, sei lá, um baú de joias ou qualquer coisa do tipo para você evoluir mais rápido para esses top players, para eles continuarem a fazer os seus streamings, mostrando o que é o nível mais avançado do jogo e continuar a provocar nos jogadores a vontade deles continuarem evoluindo dentro do jogo. Mas aí faz parte do jogo, né? O patrocínio, né? Ali você tá botando o Patrocínio. seu campeão ali para rodar. Legal. Exatamente, exatamente. Uma coisa também que eu achei interessante lá nesse porte foi, já era esperado, né? Era onde tem um maior volume de grana rodando aí no mundo dos games, né? Estados Unidos e Europa aí não tem como competir, mas eu vi que a América Latina está crescendo bastante, né? Sim. Proporcionalmente. E aí, Veloso, assim, acho que vale a pena um parênteses aqui. A gente deu essa notícia no Trends News também, e acho que vale a pena a gente ficar de olho, né? O relatório, ele aponta de fato para o fato de que Estados Unidos domina o mercado, tanto em receita quanto em downloads, vem aí seguido por China e Japão, a América Latina, né, especialmente o Brasil aqui, tem um espaço interessante, mas eu não tiraria da equação agora a entrada mais forte do mundo árabe dentro do mundo dos games, tá? A gente deu essa notícia no Trends News. A Niantic, né, que é a produtora do Pokémon GO, ela foi comprada por um player da Arábia. Então, hoje, né, o Pokémon GO já é do mundo árabe. Então, é interessante a gente ver isso, e assim, eu falo muito do Pokémon GO porque ele foi um jogo que ditou tendência, né? Foi ele que popularizou, de uma certa forma, a realidade virtual, a realidade aumentada, enfim, da gente capturar, enfim, o Pokémon, você precisa andar, né? Você precisa se deslocar da sua casa, você precisa estar ali no ambiente ao ar livre ali para você fazer as coisas, cumprir as missões e tal e tudo mais. Então, é muito interessante ver que a Arábia começa a querer entrar nesse cenário e, apesar de hoje, dentro do relatório, ela ainda representar uma fatia muito pequena, acho que vale a pena a gente acompanhar para ver como é que vai ser isso, tá? E tem a parte da teoria da conspiração, né? Esse joguinho é muito bom para obter dados, né? Fotos, localizações, né? Todos, né? Todos, né? Pô, no Existe Pokémon uma você tem que máxima abrir na câmera, tem que internet. tirar foto, né, cara? A Niantic, ela acabou virando uma empresa de geoespacial, né? E vendeu o jogo para o mundo árabe. Então, de fato, quando existe uma fala, né? Eu não sei, eu não consigo agora acreditar o autor desta fala, mas a fala é muito boa, é que quando o produto é grátis, né? Você é a mercadoria, né? Então, assim. Exatamente isso. Não tem Então, tá almoço bom. grátis, né? Não tem, assim. Outra coisa também sobre a questão da Ásia, né, Europa, China, você acha que também é o acesso às plataformas, né, que seja o celular, ou PlayStation, ou um Xbox, ou o que seja, você acha que nessas regiões que principalmente a gente tem mais acesso? A Ásia Mas eu já sem não sei, dúvida. mas digo, é questão financeira, é questão de interesse, eu acho que pesa um pouco, né?
Eu acho que aqui no mercado chinês tem interesse, mas não tem a grana para ter a plataforma, né? O financeiro ele ainda pesa bastante, tá, Veloso? De novo, né? Assim, só para dar uma questão assim, de temporalidade aqui na nossa gravação, aqui nesse Trends News Talks, a gente está agora em 25 de abril gravando esse podcast e nesta semana foi anunciado o preço do Nintendo Switch 2. E o Brasil é o país com o Nintendo Switch 2 mais caro do mundo, convertendo o valor em dólares, tá? Então, obviamente, isso acaba se tornando uma barreira para você comprar este videogame e, por consequência, ter players inseridos dentro dessa plataforma. Cara, você fala por imposto, né? Não conta isso pro Trump, não, se ele vai querer taxar mais o Brasil, né? Mas realmente aqui é complicado. O ponto é que, assim, né, pelo preço Brasil, que são R$ 4.500, você consegue comprar uma passagem aérea ida e volta para Miami e o videogame em Miami e ainda sobra cento e poucos reais de troco, tá? É óbvio que você vai falar, não, mas peraí, tem a hospedagem, a alimentação e não sei o que. Beleza, mas suponha que você tem férias para tirar e você tem o interesse de comprar o videogame. Cara, você junta as duas coisas. Sim. E beleza. Caso você não tenha isso, você vai simplesmente aqui no Paraguai e faz um bate-volta ali e o videogame vai sair muito mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então, como é que a gente, de fato, pode, né, estimular essa indústria, estimular essa coisa a crescer? É claro que a gente tem mazelas no Brasil que a gente pode dizer que são muito mais importantes e muito mais relevantes do que isso. Mas o fato é que se a gente se exclui, né, de uma indústria, de um segmento, a ponto de colocar uma barreira de entrada tão grande, cara, é o videogame mais caro do mundo. O Brasil é o país mais caro do mundo para se comprar um Nintendo Switch 2. Então, sim, tem alguma coisa errada aí. E gera emprego, gera negócio, aumenta o faturamento das empresas, que aumenta imposto, que aumenta, né? Então, eu acho que valeria a pena, sim, rever essa questão de impostos aí no Brasil para poder estar facilitando o mercado eletrônico como um todo, né? De tecnologia, porque gera dinheiro, né? Gera dinheiro interno, gera emprego, enfim. Entra num loop, né, ascendente, né? Acho que seria válido. Esse slide aqui ele mostrou um pouco, né, sobre os estilos aí de games, como é que está mais ou menos dividido, né, as fatias aí, até que não tem nenhum tão grande assim. Os jogos mais simples eu estou vendo aqui que é bastante relevante, né, mas tem muita desclassificada de uma forma bem interessante os jogos, né? Sim, super interessante, e é legal ver o seguinte, né? Quando você tem um jogo que é já tão dominante, né, dentro do seu segmento, ele abre de fato muito espaço para você surfar uma outra tendência que a gente já discute há bastante tempo aqui, que é o cross-mídia. Então, quando você vê ali o Roblox, né, e claramente dá para ver o logotipo do Roblox aqui, você já imediatamente pensa no sucesso de bilheteria que está sendo o Roblox agora nos cinemas, né? Uma febre e etc. Então, é interessante tem os ver como spin-offs, né? Tem, os jogos exatamente. acabam gerando spin-off, né? Filmes, enfim, séries, né? E tudo. Fora roupa, né? Além dos skins de tudo que dentro do jogo, tem exatamente, mochila, caderno. Então, tudo isso daí ainda acaba gerando outro spin-off, né? Isso daí é bem interessante. Antigamente só tinha dos top, hoje em dia, da maioria dos jogos ali que atende consegue acessar um volume ali, uma maturidade, já começa a ter esse tipo começa a ter mais produtos, né? Perfeito. E aí é jogo virando filme, filme virando jogo, você tem para os dois lados, né? Enfim, então Sim. Isso é um movimento bastante interessante. E aí surge, de fato, né, Veloso, a oportunidade de marcas surfarem dentro desse ambiente. Então, eu sei que você gostou bastante daquele caso que eu comentei dentro do Trends News. Acho que para a gente fechar aqui o nosso Trends News Talks, acho que vale comentar um pouquinho desse caso aqui, só para ilustrar como as marcas podem se aproveitar disso, trazendo um case real. Então, o Burger King, ele tomou uma decisão bastante controversa aqui, né, de patrocinar um dos piores times de futebol do mundo, mas pelo fato desse time estar listado dentro do jogo mais popular de futebol do mundo, que é o FIFA.
E aí, dentro desse jogo, acabou depois criando um desafio. E aí, no jogo, é interessante, né? Porque o uniforme representa exatamente o uniforme da vida real. Ou seja, no jogo, você tinha ali como logotipo principal na camiseta Burger King. Então, o Burger King criou uma campanha para as pessoas jogarem e tentarem, no modo campanha, serem campeãs com o pior time do mundo. E aí, a todo momento, as pessoas divulgavam seus resultados e tudo mais, e sempre estampando o logotipo do Burger King. E aí, o Burger King começou a criar uma campanha dos jogos mais bonitos e tal, etc., no Instagram. Então, sempre o logotipo aparecendo, etc. Isso foi sensacional para o Burger King, né? E, obviamente, que isso também acabou sendo sensacional para o próprio time, que depois passou a vender muito camisa, etc. Pô, você acaba criando ali uma relação afetiva com esse time que você joga dentro do videogame, né? E aí você compra a camisa daquele time, etc. Bom, não à toa o time acabou até subindo de divisão na vida real. Então, é interessante ver como, na prática, né, você pode, uma verba muito pequenininha, criar um impacto e usar, de fato, essa indústria que é Escalou, né? bilionária. O mundo do E tá game pode escalar crescendo. muito, né? Para a gente ver pela quantidade de usuários que a gente comentou aqui, né? Vem crescendo, né? A quantidade de dinheiro que envolve. Então, realmente, quem usar inteligência, o pessoal do marketing, o pessoal das empresas aí consegue estar patrocinando jogos, né? Patrocinando e ter a sua marca, né? A sua logo ali atrelada, sem ser uma coisa descarada, né? Tipo, você entrou no jogo e tem um banner assim gigante, né? Mas você vai conseguir ter de uma forma mais discreta, mas que vai atingir muitas pessoas, cara. É bem Perfeito. interessante. Chat, comenta aí também um pouquinho sobre a questão do TikTok, né? Essa escalabilidade que está tendo aí dentro das redes sociais e tudo. Como é que você enxerga isso daí, cara? Isso aí também estava mencionado lá no report, né? Eu acho que as plataformas sociais para o mundo ocidental acabam sendo, na prática, aquilo que a gente convencionou chamar de super app, né? De fato, é aquele que mais monopoliza e tem tempo de tela. Diferente de outros aplicativos, né, um aplicativo de e-commerce, etc., é de fato esse que tem a maior tempo de audiência lá. Então é natural que você, como plataforma, né, e como super app, queira aumentar ainda mais o seu tempo de tela, e aí jogos são o segundo elemento de tempo de tela, então é natural que plataformas como o TikTok e até Meta comecem a querer explorar também como se fossem um hub de jogos. E aí, os diversos jogos, na verdade, estão tentando explorar e estarem presentes, onipresentes na nossa vida, né? Então, as televisões Samsung de 2020 para frente, elas também já têm a possibilidade de ter as stores, como stores do Xbox, etc. E agora, né, essa semana aqui mesmo, as televisões da LG também já passaram a integrar stores como do Xbox. Então é natural que esses jogos mais casuais, né, que possam ser jogados em múltiplas plataformas como televisão, celular, tablets, etc., comecem a integrar títulos. Então o TikTok naturalmente vai ter também lá o seu repertório de games, assim como o Netflix já tem o seu repertório de games. Enfim, games estarão em todos os lugares. Assim como nesta semana também, Duolingo lançou o seu primeiro curso de games, não é um curso de segundo idioma, é um curso de games. Você já poderá começar a aprender a jogar xadrez dentro da plataforma do Duolingo. Legal, cara. Agora, tem plataforma para criança ou é mais para adulto, esse xadrez aí? Vai ser no Duolingo vai ser para todas as idades, hein? Assim, Pô, eu legal. dei uma olhada no curso lá, ele está realmente bastante didático, bastante interessante. E, obviamente, quando a gente fala de outras plataformas, isso vai estar muito associado à criação do usuário. Então, o ano de nascimento ali, ele acaba determinando um pouco Já o tipo direciona de para o entendi. conteúdo Já que para você pode entendi. acessar. Legal, cara. Charles, quando eu vi nesse relatório, eu achei bem interessante, até pelos números, né? Eu não imaginava, você sempre comenta, mas a gente vendo ali mais resumido, a quantidade realmente é um mercado que tem que ter investimento, né? E, na verdade, o investimento sai dele, né? A grana sai dali
mas que eu espero muito ver as empresas, né, principalmente parte de comércio, né, de venda e varejo, aproveitando esse hype, esse público qualificado para estar investindo e alavancar mais, cara. É um mercado bem interessante. Eu desconhecia, mas a partir do momento que eu fui acompanhando aí o que você fala no Trends, estou aprendendo bastante e eu não tinha opinião, mas agora eu estou vendo que realmente é uma coisa aí que veio para ficar e escalar, né? E escalar outros mercados, como você comentou. Eu acho que definitivamente, né, games deveriam entrar como mais um elemento disponível dentro das estratégias de marketing das empresas. E aí, na distribuição de orçamento, quando a gente vai distribuir lá o budget entre os canais, televisão aberta, rádio, mídia out of Influenciador, home, tudo. etc., eu acho que a gente deveria ter uma linha, pelo menos ela deveria estar em discussão, games. E aí, a forma como a gente vai entrar nos games pode ser tão simples quanto assista um anúncio da minha empresa e ganhe XPTO dentro do jogo, que é a forma mais simples e mais fácil de você entrar. Pode ser uma forma mais integrada e inteligente, como essa que a gente falou do Burger King, ou pode ser uma forma sutil, subliminar, dentro daquilo que já naturalmente faz parte do imaginário do jogador para um determinado jogo. Então, quando a gente vai, por exemplo, a uma corrida de Fórmula 1 no mundo real, a gente está acostumado a ter um repertório de marcas ali, de outdoors, etc., dentro do jogo, e ninguém vai estranhar, por exemplo, se você tiver comprado ali um outdoor com a sua marca dentro de um circuito X, Y ou Z dentro daquele jogo. Não é uma coisa invasiva, né, que vai atrapalhar a experiência do gamer. O cuidado que a gente tem que ter é para não ser aquele intervalo de 30 segundos dentro do YouTube que, de fato, as pessoas acabam não gostando, porque interrompe a experiência. Sim. E aí interromper a experiência do gamer realmente não é uma boa sacada, a não ser quando ele próprio toma a decisão para ganhar alguma coisa dentro do jogo. Sim. Ou aparecer aleatoriamente, igual antigamente apareciam os produtos nas novelas, né? Pode estar aparecendo, sim, ou ser uma metralhadora Coca-Cola, uma metralhadora Pepsi, aí vai começar a guerra. Qual que é o melhor armamento, né? Qual que é o melhor escudo, né? Pode ter esse tipo de coisa também. Bom, espero que... Tem que fazer parte da discussão. 2025 sim, não dá mais para você não ter minimamente ali uma linha dentro da planilha onde você discuta se e quanto de orçamento você vai colocar. Mas até para treinamento, né, cara? O treinamento gamificado, que antigamente o treinamento é o quê? Você dava o play, ia fazer alguma coisa, adiantava, botava 2x. O treinamento gamificado não dá. Você tem que apertar, você tem que passar a fase, você tem que... Não é só uma múltipla escolha que você tem que fazer, você tem que interagir, arrastar uma coisa para lá e para cá, descobrir um mistério ali. No meio corporativo, as grandes empresas já têm isso daí, né? Perfeito, perfeito. Boa, Veloso. Acho que cobrimos aqui, então, o State of Mobile Gaming 2025. Mais uma vez, a gente vai deixar aqui fixado no nosso vídeo o relatório para vocês poderem baixar ele na íntegra e verem um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente pede, obviamente, que você siga o Trends News, siga aqui os nossos co-hosts e ampliem essa discussão. A gente está sempre disponível para bater um papo com vocês e falar sobre essas coisas super interessantes que estão no nosso mundo em transformação digital. Esse foi mais um Trends News Talks e a gente se vê no próximo.